Quero cumprimentar a Igreja e todos aqueles que nos assistem com a paz de Deus. Continuamos com a nossa dinâmica da partilha bíblica através do online. As portas ainda não se abriram, estamos nesse processo, mas dou muitas graças a Deus porque o Evangelho ele não está preso. O Evangelho ele não está enclausurado. Deus abriu uma janela para nós podermos partilhar e continuar a partilhar a palavra de Deus, desta forma podermos estar um bocadinho mais perto, um bocadinho mais juntos, com a esperança de que uma outra realidade Deus vai fazer surgir. Não sabemos ainda muito bem como, de que maneira, numa parte prática, de que forma, mas estamos esperançosos, eu estou esperançoso de novamente estar com vocês, novamente poder estar na casa de oração, novamente podermos estar a cultuar ao Senhor de uma forma diferente, mas também somos daqueles que aguardamos pelo aquilo que vai à nossa frente. Também somos daqueles que aguardamos pelo Senhor da nossa vida, em que Ele faça aquilo que é a sua vontade. Nesta tarde quero partilhar com vocês algo intitulado O Evangelho é Poderoso. E aquilo que eu vou falar nesta tarde está baseado num texto de Atos, capítulo 16. E este texto de Atos, capítulo 16, é o texto em que Paulo ele chega a Filipos, em que Paulo ele vai falar e Lídia se vai salvar, em que aquela moça que tem o espírito de adivinhação, ela se vai salvar, em que aquele carcereiro também se vai salvar. E gostava que pudessem estar atentos àquilo que nós vamos partilhar nesta tarde, porque verdadeiramente o Evangelho ele é poderoso. Em primeiro lugar, o Evangelho ele é poderoso porque o Evangelho ele vem de Deus. Paulo chegou a Filipos, mas Paulo não planeou vir a Filipos. Paulo não agendou chegar a Filipos. Paulo, ele quando Deus o chamou para pregar o Evangelho, para servir de ferramenta para a salvação de outros, Paulo tinha na sua mente, Paulo tinha na sua agenda a Ásia. Era isto que Paulo tinha planeado. Era isto que Paulo tinha agendado. Foi para isto que Paulo arranjou uma equipe para a salvação da Ásia. Mas é verdade que a Igreja ela precisa de planear a salvação dos outros na Terra. Mas também é verdade que a Igreja precisa de se deixar conduzir pelo Deus Salvador do céu. E isto é de tudo importante. É importante que nós, como homens, possamos planear. É importante isto. Mas é importante que dentro do plano que nós traçamos, nos deixemos conduzir por Deus. Amém? E é fantástico nós percebermos que aqui em Atos, e foi Lucas que escreveu este livro de Atos, e é fantástico nós percebermos a forma como Lucas ele vai registar aquilo que Deus fez. Reparem que o plano era para irem à Ásia, mas Lucas vai registar: fomos impedidos pelo Espírito Santo. E agora Paulo, ele não desiste e ele tenta ir a outro lugar, mas Lucas ele vai registar: fomos impedidos pelo Espírito de Jesus. Ou seja, Lucas ele não apresenta de uma forma prática aquilo que aconteceu. Fomos apedrejados, ou aconteceu alguma coisa com a embarcação, ou ficámos doentes, ou fomos perseguidos. Lucas ele não vai descrever naturalmente aquilo que aconteceu, mas ele, como é um homem sensível a Deus, ele apenas percebeu: Deus não está nisto. Deus não nos está a conduzir para aqui. Deus está a permitir que as portas se fechem e Ele está a registrar: fomos impedidos pelo Espírito Santo. O Evangelho ele é poderoso porque ele vem de Deus. Ele começa no coração de Deus. E quando
nós olhamos para este capítulo 16 de Atos, nós vamos perceber porque é que faz sentido nós planearmos, mas deixarmos as reservas para aquele que sabe todas as coisas, para aquele que é o Senhor da obra, e nos deixarmos conduzir por Ele. Quando nós fazemos esta leitura, nós percebemos que Deus vai mostrar, através das pessoas que estão neste texto, Deus vai mostrar qual é o seu modelo de igreja. E isto é todo importante para nós, porque nós podemos ter vários pensamentos acerca daquilo que Deus pensa, mas a sua palavra vem-nos apresentar e vem-nos revelar realmente aquilo que Deus pensa. Então, em primeiro lugar, o Evangelho ele é poderoso, porque ele vem de Deus. Em segundo lugar, o Evangelho ele é poderoso, porque ele é para todos. E este texto de Atos, capítulo 16, ele nos apresenta três pessoas. E a primeira delas é uma mulher chamada Lídia. E esta mulher diz o texto no versículo 14: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Esta mulher, ela vem da cidade de Tiatira. Tiatira era uma cidade da Ásia Menor, ou seja, esta é a nacionalidade desta mulher. Mais à frente, nós vamos encontrar uma moça, versículo 16. E diz: e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Ou seja, percebemos que era gente daquele lugar. Percebemos que aquela moça era daquele lugar. Ou seja, estamos a falar de uma moça que tem uma nacionalidade grega. Em terceiro lugar, nós encontramos aqui um homem que é o carcereiro. Filipos era uma colónia romana e este homem carcereiro era um romano também. Então, o Evangelho ele é poderoso porque ele é para todos. Temos três nacionalidades diferentes e este é o plano de Deus para a Igreja. Temos aqui a prova de que a Igreja é uma Igreja de várias culturas, de várias nacionalidades. Em segundo lugar, dizendo que o Evangelho ele é poderoso porque é para todos. É para todos porque estamos a falar aqui também de três classes sociais diferentes. Lídia era uma vendedora de púrpura. Púrpura era alguma coisa naquela altura que tinha muito valor. Era uma empresária. Nós percebemos mais à frente de que ela recebeu os apóstolos na sua casa, percebemos que ela tinha uma casa, percebemos que ela tinha empregados, ou seja, percebemos que era uma casa grande. Esta mulher ela tinha condições, ela tinha posses, era uma mulher rica. Em segundo, nós percebemos uma mulher que ela estava escravizada, ela tinha um espírito de adivinhação, mas diz que ela tinha uns senhores que estavam sobre ela, ou seja, era uma escrava. Esta era a sua condição social. Era escravizada e era uma escrava. Uma escrava não era ninguém. Não tinha direitos. Era a situação desta mulher. Como terceiro, nós temos um homem carcereiro que era romano e ele fazia parte desta classe média dos romanos, destas pessoas que fazem parte do Estado, que trabalham nestes serviços sociais do Estado. Três classes diferentes. Mas também Deus nos mostra que o Evangelho é poderoso porque é para todos, dizendo também que estes três eles têm culturas religiosas diferentes. Ou seja, temos aqui uma mulher que ela estava numa reunião de oração. Temos aqui uma mulher que era prosélita, uma mulher acostumada com a oração, uma mulher acostumada com a religião. Era um panorama religioso, um hábito religioso. Temos aqui também uma mulher escravizada
que ela não tem nada a ver com Lídia no sentido da oração, no sentido da pessoa de Deus, mas temos aqui uma mulher escravizada por Satanás. Temos aqui uma mulher acorrentada por Satanás, uma mulher que não era livre, uma mulher que era prisioneira tanto de Satanás como dos seus senhores. Ela não tinha alvos de vida, ela não tinha objetivos de vida, ela não vivia para si, ela vivia à mercê de outros, ela vivia para os outros. Ela não tinha uma vida própria, ela era escravizada pelos outros. Nós percebemos também que nós temos aqui um homem que ele mesmo, a sua religião é o Estado, a sua religião é César. César, ele é o seu Senhor. Então, percebemos que o Evangelho ele é poderoso, porque o Evangelho é para todos. Então, seja qual for a tua nacionalidade, seja qual for a tua cultura, seja qual for a tua condição financeira, seja qual for a tua realidade, seja qual for o teu nome, seja qual for a tua condição social, o Evangelho também é para ti. Seja qual for o teu pensamento acerca de Deus, se estás acostumada com a religião, se não estás acostumada com a religião, se a religião te desafia, se a religião não tem nada a ver contigo, se és alguém que é místico, se és alguém que é virado para o esoterismo, se és alguém que és apenas racional, se és alguém que não considera a fé na sua vida, eu quero te dizer que o Evangelho, ele também é para ti. Nesta tarde, em terceiro lugar, o Evangelho ele é poderoso porque ele também vem para marcar a todos. E o Evangelho ele marcou estas três pessoas de forma diferente. O versículo 14 diz que temos uma mulher chamada Lídia, diz que ela, numa reunião de oração, diz que o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Este foi o trabalho de Deus ali naquela mulher, ou seja, esta foi a experiência que aquela mulher teve. Esta foi a marca que Deus fez nela. Ou seja, uma mulher acostumada com a religião, ela estava numa reunião de oração e Deus, num ambiente que para ela era favorável, olha o que Deus faz. Deus vai abrir o seu coração para que ela fique atenta ao que Paulo vai dizer. Agora nós temos nesta moça com o espírito de adivinhação uma realidade completamente diferente. Temos uma moça escravizada, uma moça que ela não tem liberdade, uma moça que ela não vive para si, uma moça que ela não estava a fazer o que estava a fazer de livre vontade. Ela estava obrigada, ela era escrava, ela estava amarrada a todo aquele sistema. E aquilo que Deus vai fazer nela, aquilo que o Evangelho vai provocar nela, a marca que vai acontecer nela, a experiência que ela vai ter naquela hora, diz no versículo 18, e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo perturbado. Ou seja, este foi o trabalho de Deus. Se em Lídia, Deus abriu o seu coração num ambiente que era favorável para ela. Agora o que é que Deus vai fazer? Deus vai despertar Paulo. Deus vai perturbar Paulo com aquelas palavras daquela jovem, e diz que Paulo ali naquela hora, diz que ele voltou-se e disse àquele espírito maligno, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu, e ela foi liberta. Glória ao nome do Senhor. Sabem? Deus marcou aquela mulher ali naquela hora. Uma marca diferente. Ela agora tem um testemunho diferente. Aí eu vivia escravizada nas amarras de Satanás, mas Cristo me libertou. Aleluia. Lídia, ela pode dizer, eu ia às reuniões de oração, eu orava a Deus, eu era uma mulher religiosa, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre o amor de Deus como eu ouvi naquela hora. Eu nunca tinha entregue a minha vida ao Senhor como eu entreguei ali naquela hora. E agora temos um homem, um carcereiro, com uma experiência completamente diferente. E sabem, aquele homem, ele estava ali naquele cárcere,
E ele, no meio daquele terremoto, no meio daquele sismo, diz que ele se pensou em suicidar e naquela hora Paulo falou à sua vida e ele, ao ouvir as palavras de Paulo, ele perguntou o que era necessário para ser salvo e ele foi salvo ali naquela hora. Um ambiente completamente diferente, uma marca diferente, uma experiência diferente. E sabem, e é uma experiência completamente oposta à experiência de Lídia e à experiência daquela moça que estava escravizada. Sabem, a religião deste homem era o Estado, era César, era a razão, não havia fé nele. Mas reparem, Deus ele trabalha de maneiras diferentes. O Evangelho trabalha de maneiras diferentes. Por isso é que o Evangelho ele é poderoso. Porque o Evangelho ele nos marca de forma diferente. Ele nos traz experiências diferentes. Há pessoas como Lídia que basta um convite até à oração. Basta um convite à reunião de oração. Há pessoas que são completamente diferentes, como aquele carcereiro. Há pessoas que não vai pela acalmia. Há pessoas que não vai em algo simples, como um convite à casa de oração, mas precisam de um terremoto, precisam de um sismo. Deus permite uma enfermidade, Deus permite uma doença, Deus permite um acidente, Deus permite até o corona. Deus permite que algo radical venha à vida dessa pessoa quando ela não está disponível para ouvir a voz suave e a acalmia de uma reunião de oração. Deus faz algo radical porque Deus está interessado na salvação do homem e da mulher. E o Evangelho ele é poderoso por isso, porque nos marca de formas diferentes e nos traz experiências diferentes à nossa vida. E o Evangelho ele também é poderoso porque o Evangelho ele traz salvação somente àqueles que se arrependem. Sabem, é uma realidade que Deus ele abriu o coração de Lídia, mas abriu o coração de Lídia para ela ficar atenta ao que Paulo estava a falar à sua vida. Sabem, Deus pode fazer isto. Deus pode abrir o nosso coração para nós ficarmos atentos. Mas nós precisamos de sermos nós a ouvir e precisamos de ser nós a atender aquilo que está a ser dito à nossa vida. Deus não vai salvar uns porque quer e Deus vai rejeitar salvação a outros porque quer. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou a humanidade. Deus amou a todas as pessoas. Percebemos já anteriormente que o Evangelho é para todos. Mas Deus vai fazer de formas diferentes. Deus vai marcar de formas diferentes. Deus vai trazer experiências diferentes. Porque nós tantas vezes não estamos disponíveis para ouvir Deus da mesma maneira. Mas Deus ele quer que todos nós possamos ter esta oportunidade de ouvir o Evangelho. Porque o Evangelho ele é poderoso. Ele é poderoso para salvar. Lídia, Deus abriu-lhe o coração. Mas ela ouviu e ela atendeu. Aquela moça diz que Deus perturbou Paulo. E Paulo ali naquela hora, cheio do poder de Deus, disse àquele espírito maligno para sair daquela moça. E logo ali naquela hora, isso aconteceu porque Deus ele é poderoso para fazer como ele quer. Ele veio também para libertar. Ele veio para salvar e libertar todos aqueles que estão cativos. E Deus fez desta maneira em relação àquela jovem. Mas sabem, Deus fez também de maneira diferente em relação àquele carcereiro. Mas Deus salva somente aqueles que se arrependem. E nós percebemos pelo texto que aquele homem ele se vai arrepender. Porque ele, no versículo 30, ele vai fazer esta pergunta. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E a resposta foi, eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E como é que nós percebemos que este homem se arrependeu e que este homem se salvou? Vemos pelos resultados na sua vida. Porquê? Porque reparem, diz que no versículo 33, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Ou seja, nós temos agora o carrasco que passa
hospitaleiro. Aquele que açoitava. Agora, quando aceitou Cristo na sua vida, ele agora já não açoitava mais. Ele limpava os vergões. Ele limpava a dor dos outros. Havia amor no seu coração. Aleluia! Havia amor na sua vida. Havia transformação. Chegou a transformação à sua vida. Chegou a transformação ao seu viver. Nós percebemos que houve arrependimento na sua vida. Chegou salvação até à sua casa. Vemos no versículo 34, então levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. Aquele agora que era o carrasco, ele agora os convida à sua casa e lhes põe a mesa e os serve. Aquele que tinha autoridade sobre eles, ele agora é ele que serve os servos do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então só Deus pode fazer uma coisa destas e é resultado do Evangelho, porque o Evangelho ele é poderoso para salvar aqueles que se arrependem. É verdade que o Evangelho vem de Deus, é verdade que o Evangelho é para todos, é verdade que o Evangelho ele marca a todos, mas é verdade também que o Evangelho é somente para aqueles que se arrependem. Porque nós podemos ouvir e podemos não atender, nós podemos ouvir e podemos não crer, nós podemos ouvir e podemos rejeitar, mas aqueles que aceitam, aqueles que se arrependem, aqueles que de alguma forma eles compreendem que é para eles, é boas novas, é salvação, é um presente de Deus, esses são salvos. Glória ao nome do Senhor. Mas também o Evangelho, ele é poderoso, porque ele vem para sustentar a todos nas provas da nossa vida. Muitas das vezes nós olhamos e temos os nossos olhos voltados para o caminho. E muitas das vezes nos perguntamos porquê isto, porquê desta maneira, porquê este acontecimento, porquê agora. Mas Deus ele não está muito preocupado com aquilo que acontece no caminho. Deus está apenas preocupado com aquilo que acontece no destino, com aquilo que acontece na meta, com aquilo que acontece no alvo, com aquilo que acontece no final da linha. Deus está a preparar algo maravilhoso para o final da linha. Deus está a preparar o prémio para todos aqueles que aceitam a salvação em Cristo Jesus. Sabem? Paulo e Silas, eles ao estarem presos, eles não desprezaram a Deus, eles não se revoltaram contra Deus, eles não se lamentaram daquilo que estava a acontecer. Aqueles homens estavam presos, eles estavam a louvar a Deus. Aqueles homens eles estavam presos, eles estavam a orar o Senhor. Eles estavam presos e era na condição de presos que eles fizeram o culto. Esta era a sua realidade agora. Não estavam livres, estavam presos. Mas eles não deixaram de cultuar ao Senhor. Era ali que eles estavam a cultuar ao Senhor. O mesmo Evangelho que servia para os outros. O mesmo Evangelho em que eles pregavam aos outros. Era o mesmo Evangelho que eles usavam para si, era o mesmo Evangelho que os servia a si, era o mesmo Evangelho que eles pregavam para si mesmos, que eles viviam também na sua própria vida. E eles também criam neste Deus, eles também acreditavam neste Deus, eles também confiavam neste Deus. Eles sabem uma coisa que é importantíssima, que apesar das circunstâncias, eles sabem que Deus ele estava no controle. Que apesar dos açoites, eles sabiam que era plano de Deus. Que apesar de estarem na prisão, eles sabiam que Deus estava a olhar sobre eles, que Deus estava a conduzi-los até àquele lugar e Deus já tinha provado isso mesmo. Nesta tarde, quando estamos a ouvir esta mensagem, e podemos estar a pensar no nosso coração tantas coisas. Porquê as circunstâncias da minha vida? Porquê desta maneira? Porquê agora? Porquê neste tempo? Gostava que não ficasses muito preocupado em saber o porquê. Gostava apenas que nesta hora tu pudesses confiar em Deus. Deus investiu muito na tua vida. E repara que o modelo de Deus ele começa numa pessoa. Mas o seu objetivo não é somente uma pessoa.
seu objetivo é a sua família, é a sua casa. Tu precisas de Cristo na tua vida. Tu precisas deste Salvador na tua vida. Tu precisas de experimentar este amor. Tu precisas de experimentar esta libertação. Tu precisas de experimentar esta mudança de vida. Porque é isto que Deus tem para ti. Então, nesta tarde, não sei se tu és português ou se és estrangeiro. Não sei se a tua condição social é muito básica ou não. Estas coisas só interessam à vista dos homens. Estas coisas não interessam à vista de Deus. E Deus investiu tudo na tua e na minha vida. Então, nesta tarde, tu tens uma hipótese de não viveres mais amarrado. Tens uma hipótese de não viveres mais uma vida sem sentido. Nesta tarde, tu tens uma hipótese de experimentar algo novo, algo real, algo autêntico. E Deus quer fazer isto na tua vida. Nesta tarde, tu podes seguir alguns passos. E os passos estão na vida daquele carcereiro, da mesma forma como ele fez. E ele fez esta pergunta: o que é necessário que eu faça para me salvar? E a resposta foi: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, nesta tarde, se tu realmente, Deus está a abrir o teu coração para atenderes àquilo que eu posso estar a falar nesta tarde, em tudo que tu possas atender e possas aceitar. Se Deus, nesta tarde, te permitiu ouvires esta mensagem, mas tu estás a viver um terremoto na tua vida, uma situação difícil, complicada na tua vida e tu não sabes como resolver, eu quero dizer, Deus pode resolver. Deus sabe como resolver. E não é por acaso que tu estás a ouvir esta mensagem nesta tarde. Mas tu precisas de ouvir e precisas de atender. Então, se tu creres nesta tarde em Cristo, se o aceitares como teu único e suficiente Salvador, eu quero te dizer uma coisa: tu vais experimentar um novo nascimento. Tu vais experimentar a liberdade em Cristo Jesus. E o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Então eu lanço-te o desafio. Fica da tua parte. O Senhor, Ele está a abrir o teu coração para tu atentares àquilo que está a ser dito. Que tu possas ouvir e que tu possas atender. E que realmente não somente tu, mas também a tua casa possam encontrar salvação, porque o Evangelho, ele é poderoso. Então, Deus ricamente vos abençoe.